O grande conflito, você já ouviu falar sobre isso? Você entende essa visão cósmica sobre o grande conflito? Vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho aí durante a semana no estudo da lição. E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Fica à vontade, tá bom? O Vira Crente está aqui para poder estudar junto com você a lição. Temos também temas aí teológicos, sempre alguma coisa bacana para você, meu jovem, para toda a família. Tranquilo? Bom, antes de mais nada, por favor, estou aqui mais uma vez pedindo para você se inscrever nesse canal, para você compartilhar os vídeos desse canal e ativa o sininho de notificações. O YouTube vai entender que esse conteúdo ele tem uma relevância e vai estar indicando para outras pessoas também. Ajuda a gente aí, por favor, tá bom? E a nossa lição dessa semana, desse trimestre, dessa semana, ela tem o seguinte título: O Grande Conflito. O negócio é grande mesmo, e o conflito, ele é pesado, meu irmão. Vidas estão em jogo. E o nosso texto-chave está lá em Apocalipse 12, dos versos 1 até o verso 11. Aqui nós temos literalmente o panorama do grande conflito. A mulher e o dragão, aparece o descendente da mulher, tá tudo lá, dá uma lida, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse panorama. Vamos para a nossa tirinha para a gente poder entender um pouco melhor isso já começar a entender isso? No primeiro quadrinho da nossa tirinha nós temos alguém aí que está amarrado, está encapuzado, está se escondendo, né? E nós temos Jesus Cristo. Jesus está prestes a tirar ali para revelar quem é. Quando Jesus puxa o capuz ali, nós temos a exposição de que essa pessoa é Satanás. O que isso tem a ver com o grande conflito? No panorama cósmico do grande conflito e dentro do nosso tema da lição aqui, identidade, né, da igreja, identidade da missão, Satanás teve todos os seus planos expostos. Cristo expôs tudo o que Satanás faria, quem ele realmente é e o que ele quer. E o título da nossa lição de domingo é Mais do que uma teoria. Essas palavras aqui, dor, sofrimento, problemas, dificuldades, isso aí te lembra alguma coisa? Lembra da gente, todos nós sentimos dores, tristezas, passamos por dificuldades no dia a dia, não é verdade? Tudo isso está envolvido e acontece por causa do grande conflito. E essa guerra não começou aqui na Terra, não. Ela começou no céu. E na Bíblia, desde o início até o final, a gente entende ali essa batalha entre o bem e o mal. É uma batalha tão forte que Satanás ele começou a colocar dentro da igreja, ele tentou de todas as maneiras matar os cristãos. Não conseguiu, inclusive tem uma célebre frase aí de Tertuliano que fala o seguinte: o sangue de cristão é igual semente, quanto mais derramado, mais nasce. O que Satanás fez então no meio dessa batalha? Porque ele estava matando crente, estava vindo mais crente ainda, ele foi para dentro da igreja, uniu a religião e começou a colocar ali paganismo, idolatria, e isso foi deixando a Bíblia de lado. Tanto que, na Idade Média, era proibido a leitura da Bíblia. E então Deus começou a levantar alguns homens, como, por exemplo, John Wycliffe, que foi o arauto da Reforma. Nós temos também João Hus, Jerônimo, que era discípulo de João Hus, o mais famoso, que mais se fala, que talvez você conheça, muita gente conhece, Martinho Lutero, inclusive até João Wesley, né? John Wesley. E além desses homens, também surgiram alguns povos que não abriram mão da Bíblia. Por exemplo, os anabatistas, os valdenses. Inclusive, os valdenses se escondiam em cavernas para não morrer, eram discípulos, né, de Pedro Valdo. Essas pessoas ficaram ao lado da Bíblia. Nesse grande conflito, escolheram estar do lado de Cristo. E no finalzinho ali de 1850, Ellen White recebeu uma visão sobre isso. Ela recebeu a visão do que viria a ser o livro O Grande Conflito. E agora, só para a gente pensar aqui, o Grande Conflito ele é tão importante, esse livro, essa visão que Ellen White teve, esse contexto do Grande Conflito é tão importante, que você já ouviu falar na teoria de tudo? Geralmente, cientistas, ateus que têm essa teoria. Você pode pesquisar que você vai achar muita coisa sobre ela. Uma das teorias é que todos os átomos são ligados como se fosse uma cordinha e com ondas energéticas ali, que às vezes oscila, aquela coisa toda. E tudo está interligado.
Os adventistas têm uma teoria de tudo, sim. A teoria de tudo deles é a seguinte: eles não entendem a mente de Deus, mas receberam algo da mente de Deus. A nossa teoria de tudo é o grande conflito. Deus nos mostra, através da Bíblia e através do livro Grande Conflito, tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Título de segunda-feira: Ataque Maligno. Por que um ataque maligno? Ellen White e Tiago, eles viajavam muito, para poder pregar o evangelho. E eles foram convidados para poder estar junto com os irmãos numa pequena cidade chamada Lovett Glover. Essa cidade hoje em dia tem outro nome que eu não me recordo agora. Mas eles chegaram nessa cidade, passaram ali o sábado, Tiago White fez a escola sabatina, pregou, a Ellen com ele. Só que nesse dia faleceu um filho de um dos líderes daquela igreja, uma criança de 5 anos de idade. E estavam ali no funeral, o funeral acontecendo, Tiago fez o culto fúnebre, Falaram, pastor Tiago, já que o senhor está aqui, faz o culto pra gente. Tiago começou a fazer o culto, aí Ellen falou também que gostaria de dizer umas palavras ali sobre aquele momento tão triste. Vocês se lembram na semana passada que a gente estudou o dom profético e eu falei que Ellen recebeu uma visão no funeral de uma criança, que a vida de um profeta não era fácil? Imagina, no meio de um funeral, Ellen White estava ali falando e de repente ela entra em visão. E a gente falou, a vida do profeta não era fácil. Ela teve uma visão durante 2 horas no funeral. Imagina que constrangimento, que coisa assim. Não é um bom lugar para ter visão, vamos falar a verdade. Mas a visão que Ellen White teve foi sobre o grande conflito. E ela retomou a si, tudo bem. Eles pegaram o trem para uma outra viagem, iam até a casa de alguns amigos em Jackson, e eles começaram a viajar. E Ellen começa a contar para Tiago tudo aquilo que ela viu. E naquele momento ali, naquele vagão, eles não estavam sozinhos. Ali tinha um passageiro invisível e não pagante. Ellen desce na casa dos seus amigos, estavam ali, e de repente ela começa a sentir um formigamento do lado direito, uma paralisia. Ellen ficou muito mal. Como eles tinham que voltar para Battle Creek, embarcaram no trem, Tiago ajudando Ellen, porque ela mal conseguia embarcar, ela mal conseguia subir no trem. Ela ficou muito debilitada. Chegou em casa, ela ficou deitada ali na cama, ela mal conseguia escrever, ela escrevia 1 página por dia, e depois de escrever essa página ali, ficava 3 dias ali, mais ou menos uns 3, 4 dias, se recuperando para tentar escrever. Alguns momentos ela ditou e algumas pessoas escreveram. E ela foi se recuperando e conseguiu fazer os escritos. Mas naquele mesmo ano, Deus mostrou para ela em visão o que tinha acontecido. Aquele mal que ela teve não foi um mal súbito. Lembra aquele passageiro invisível que estava com eles? Era o próprio Satanás, e ele tentou tirar a vida de Ellen para que as pessoas não pudessem ouvir a mensagem. Por quê? Porque essa mensagem iria expor todos os planos de Satanás claramente. O Apocalipse nós dizemos que ele é escrito na forma de quiasmo. O que é isso? Que você parte do início, você tem o início e o fim, e as histórias vêm se convergendo, elas vão se parecendo até chegar no grande ápice, que é no meio. A história que está no meio ali. Geralmente as histórias assim, o ápice acontece lá no fim. O desenrolar da história está Apocalipse 12, 13, 14. Ali apresenta claramente detalhes sobre o grande conflito. E em Apocalipse 12, 7, nós conhecemos aqui 2 personagens, O dragão, a serpente, Satanás e Miguel. E esses 2 entram em batalha. Miguel sai vencedor. Miguel aqui é apresentado como um arcanjo. E lá em Daniel 12 apresenta pra gente Miguel como o grande príncipe. E a Bíblia fala que Jesus virá com voz de arcanjo. Então, a partir desses textos, nós entendemos que Miguel é Jesus Cristo. Então, a guerra entre Satanás e Jesus Cristo. Jesus, no seu, vamos dizer assim, no seu modo de batalha, ele é chamado de Miguel. E por que começou essa guerra? Porque a criatura queria tomar o lugar do Criador. Satanás queria o lugar de Deus. Então, ele começa ali a falar com os anjos, a contar para os anjos mentiras. A gente não vai entender como, por que aconteceu isso, só quando Jesus voltar e ele contar para a gente. Mas então Satanás começa ali a fazer uma campanha no céu contra Deus. Deus poderia ter exterminado Satanás imediatamente? Poderia,
Mas se ele fizesse isso, ele estaria mostrando que Satanás estava certo, que Deus era um Deus tirano. Se você ler o livro História da Redenção de Ellen White, no capítulo 3 você vai entender muito sobre esse momento da guerra no céu, o grande conflito também vai ter. Então Satanás é expulso do céu e ele vem para onde? Vem para a terra com os seus anjos. E agora, esse grande conflito, Satanás, ele muda a estratégia. Em vez dele atacar o Criador, ele vai atacar as criaturas de Deus, os filhos de Deus. O verso 11 destaca para a gente 3 coisas que nós podemos fazer no meio desse grande conflito. A primeira delas é confiar no sangue de Jesus Cristo. A segunda é confiar e saber qual é o nosso testemunho sobre Jesus Cristo. E o último, que pode até assustar você aqui agora, é estar disposto a dar a vida se preciso for. Pois é, parece pesado, né? Mas nós falamos aqui da Reforma Protestante. João Hus, por exemplo, ele foi queimado vivo porque ele não abriu mão, ele não se retratou perante os homens por estar pregando a palavra de Deus. Ele foi queimado vivo. O seu discípulo Jerônimo, a mesma coisa. Os valdenses, quantos morreram por pregar o Evangelho? Ainda hoje, pessoas morrem por não negar a Jesus Cristo. E agora para você, meu jovem, agora é sério. Olho no olho aqui, olha nos meus olhos azuis aqui, ó. Falei que era sério, tem que olhar com o olho da fé. Mas falando sério mesmo, você estaria disposto hoje a dar a sua vida, se preciso for, por Jesus Cristo? A gente encerra aqui essa parte de terça-feira com essa pergunta. Reflita sobre isso. Pense sobre isso, o quanto você confia. Porque Jesus deu a vida por mim, por você. Quarta-feira é o nosso momento hipertexto. Você já foi acusado injustamente? Falaram algo de você, mancharam a sua reputação e aquilo era mentira? Se já aconteceu, você sabe que a gente fica muito chateado com isso, né? Mesmo que nós consigamos provas, mas demora um pouco e aquilo deixa a gente muito mal. Agora imagina Deus há milênios sendo culpado pela maldade, pela dor, pelo sofrimento. Muita gente culpa a Deus. Ah, Deus deixou. Ah, a culpa é de Deus. E ele vem mostrando essa verdade. O livro do Apocalipse mostra essa verdade. A gente estudou aqui há pouco tempo as 3 mensagens angélicas. O livro O Grande Conflito, ele está até aqui. Essa é a edição que nós temos, né? Que a gente está entregando aí. Esse livro aqui, ele escancara, ele mostra claramente os planos de Satanás. E a Bíblia, o Apocalipse, esse livro, são as provas de que Deus é o inocente e é aquele que busca salvar as pessoas. Dentro desse contexto, vamos lá, a nossa rede semântica. A palavrinha que nós temos é essa aqui, ó, revelação. O livro do Apocalipse se chama revelação. A palavra apocalipse, que vem do grego, revelar, ela significa literalmente abrir a cortina. Quando você abre a cortina, você está mostrando o que está atrás, não é verdade? A palavrinha aqui da nossa rede semântica, revelação, eu vou colocar a primeira, mesmo esquema, eu vou colocar a primeira palavra, você coloca as suas aí, e depois no sábado você vê com a sua turma, cada um para falar uma palavrinha ali relacionada à revelação. A palavra que eu vou colocar aqui é o seguinte, revelação é desvendar, é mostrar. Então, faz a sua aí, preenche, coloca a sua turminha para pensar, tá bom? Vamos para o dia de quinta-feira agora. A parte de quinta-feira, a gente tem aqui um complemento do que a gente falou terça-feira. Satanás, ele acusa Deus. Começa lá uma guerra no céu e ele acusa Deus de ser um tirano, de ser alguém que quer ser adorado por obrigação, que Deus colocou uma lei que ninguém poderia cumprir, uma lei pesada, impossível alguém cumprir essa lei. Tanto que nós sabemos que não é, que Cristo veio aqui e mostrou claramente que dá para a gente cumprir a lei sim. Então o que está no centro do grande conflito, a questão é o caráter de Deus. Satanás colocou à prova o caráter de Deus. Muitas pessoas, ou talvez até você mesmo, já fez essa pergunta, mas por que Deus não destruiu Satanás lá de uma vez? Morreu Satanás, acabou. A gente não falou isso aqui terça-feira. Mas o que eu falei, se Deus destruísse Satanás, ele estaria confirmando, aliás, que Satanás estava certo. Deus, ele quer amor e adoração. E essas duas coisas não vêm por obrigação, ela vem do coração. Então, por isso que Deus nos criou com livre-arbítrio. E quando você demonstra amor por alguém, você está abrindo para ela a opção de rejeição. Satanás rejeitou esse amor. Ele não só rejeitou, como ele colocou à prova o caráter de Deus.
Eu falei para você ler o capítulo 3 de História da Redenção. Lá conta pra gente o seguinte, Apocalipse 12 fala que Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Ellen White conta pra gente que mais da metade dos anjos ouviram Satanás. Estavam dando ouvidos a Satanás. Só que aí Deus é amor. Deus deu uma oportunidade de arrependimento. Muitos anjos se arrependeram daquele momento e ficaram ao lado de Deus novamente. Você sabia que o próprio Satanás falou que estava arrependido? E agora, Beto? E por que Deus não perdoou ele? Deus sabe tudo. Ele leu no coração de Satanás que Satanás estava mentindo. Ele falou que se arrependeu, porque ele sentiu falta do céu quando ele cai, ele sente falta do céu, ele sente falta de todas as coisas boas que ele tinha lá, e o plano dele era o seguinte, Deus vai me perdoar e eu vou preparar um plano maior e eu vou dar um golpe e agora eu vou conseguir tirar Deus do trono. Então Deus leu o coração de Satanás e naquele momento Deus não deu esse perdão, porque não era um perdão sincero. E as acusações de Satanás no começo pareciam assim, bobas, né? Tranquilas. Deus não pode obrigar Satanás a amar ele, assim como não pode nos obrigar também a amá-lo. E o problema do grande conflito é o seguinte, é o que nós falamos, Satanás ele tira o foco de Deus agora e vai para cima de milhões de criaturas, de milhões de seres humanos criados por Deus, inclusive o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a essa terra, sentiu as consequências do pecado, não que Jesus pecou, mas ele sentiu fome, frio, cansaço, dor no corpo, dor nas costas, dor nos joelhos, meu filho. Ele sentiu tudo isso e morreu. O pecado chegou a tirar a vida do Deus Cristo aqui nessa terra. Sexta-feira, esperança no juízo. O interessante é que se você analisar as acusações que Lúcifer fez a Deus, é exatamente aquilo que ele queria. Lúcifer, ele tinha uma alta posição, né? Nós tínhamos ali Deus, Jesus, o Espírito Santo e vinha Lúcifer. Lúcifer, ele era ali o regente do coral do céu. Ele tinha um respeito tremendo, todos os anjos o admiravam. Ele era o cara, vamos dizer assim. E Lúcifer começa a falar, olha, Deus é um Deus tirano. Deus está fazendo leis para vocês, anjos, que não tem necessidade. Deus, ele só quer ser exaltado. Ele não está nem aí para vocês, ele só quer poder. Ou seja, toda a inveja, tudo que Satanás queria, era ele que queria ter aquelas coisas, ele vira o foco para Deus. Ele fala que é Deus, entendeu? Que estava querendo. Muitas vezes nós jogamos o nosso pecado nas pessoas. Acusamos as pessoas, fazemos o papel do capeta, acusamos as pessoas com os nossos pecados. Você já parou para pensar nisso? E eu volto a repetir aqui, a repetição leva à perfeição, né? Que se Deus destrói Satanás e tenta explicar o que foi o pecado que ele cometeu, ninguém entenderia. As pessoas entenderam que o pecado é a morte, que o pecado traz dor e destruição, que o pecado é algo que inflamou esse mundo, que colocou uma doença dentro desse mundo quando Cristo morre na cruz. Por quê? Pelo maior ato de amor. A justiça de Deus foi feita com amor. Ellen White recebeu a visão do grande conflito. Na verdade, ela recebeu a visão e essa visão se transformou em 5 livros, a série Conflito. Você com certeza deve ter essa série aí na sua casa. Olha só, os escolhidos, os ungidos, o libertador, os embaixadores, os resgatados, que é o grande conflito, Atos dos Apóstolos, Desejado todas as nações, Profetas e Reis e Patriarcas e Profetas. A visão que Ellen White teve, mostrando, né, eu falando bagunça aqui, ó, mostrando os planos de Satanás, quase custou a vida dela. Meu jovem, a Bíblia custou a vida de milhões de pessoas. Você tem a Bíblia hoje, você tem os escritos de Ellen White, se aprofunde nisso. Se aprofunde porque você está no meio desse grande conflito e você tem que ser um soldado de Jesus Cristo. Espero que esse resumo possa ter te ajudado a compreender a lição, ter expandido alguma coisa aí e vai estudar, ler a Bíblia e desenvolva aí, tá bom? Um abraço para você, meu saleiro, minha luminária e até semana que vem, se Deus quiser.